Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente. Sei que estou devendo vários vídeos, não tenho feito a programação que eu costumo fazer semanalmente no Instagram e no YouTube, mas foram compromissos profissionais e também esse novo curso que vocês já sabem que é o Criminalista na Lei de Drogas. Nós começamos as aulas e realmente tem tomado muito do meu tempo, de uma forma positiva sempre, né? Mas vamos lá. Hoje eu quero aproveitar uma consultoria que eu acabei de prestar para um advogado focado, um advogado determinado. E como é que funciona essas consultorias? Os advogados enviam cópias do processo para mim, eu estudo o processo e depois eu vou analisar e tirar todas as dúvidas. Nesse caso, ele queria definir teses defensivas acerca da lei de drogas. O cliente dele havia sido preso, supostamente com substância entorpecente, e que isso configuraria a prática do artigo 33, caput da Lei 11.343. Muito bem. E aí, lendo o processo, eu verifiquei um erro muito grave, mas gravíssimo mesmo, né? Esse erro foi praticado por outros dois advogados que não tem nada a ver com esse advogado. Ele só foi constituído depois da flagrância delitiva e eu acho que serve como um grande aprendizado aqui para todos vocês, para que vocês não cometam, por favor, nenhum erro parecido com o que eu vou narrar agora. Tá? Eu já falei isso outras vezes, já disse que a carteirinha da OAB não te habilita a trabalhar em causas criminais, embora você possa fazer isso, né? Você sendo advogado, você pode atuar, mas para que você faça um trabalho com excelência, com responsabilidade, com comprometimento e que não prejudique o seu cliente, você precisa saber o que você está fazendo. E foi justamente o que eu vi, que os dois advogados não tinham a menor ideia do que estavam fazendo e se comprometeram a agir na flagrância delitiva. Eu vou explicar para vocês. Esse rapaz havia sido preso portando substância entorpecente, e quando ele foi conduzido até a delegacia, ele entrou em contato com esses dois advogados, da mesma forma que a família. Então, esses dois advogados se dirigiram até a delegacia de polícia para saber o que o cliente estava acontecendo exatamente, etc. Ao chegar no local, eles se apresentaram para o delegado, dizendo que eram advogados, e aí o delegado disse o seguinte: doutores, vai demorar algum tempo para o seu cliente prestar o interrogatório. Então, enquanto isso, vocês podem, se quiserem, sair, já que está na hora do almoço, vocês podem sair para almoçar e retornar com tranquilidade, porque vai dar muito tempo para vocês, para o seu cliente prestar qualquer informação sobre esse caso no interrogatório. E aí os advogados atenderam essa orientação, essa sugestão do delegado, saíram. Quando eles voltaram do almoço, né, o que aconteceu? O delegado já estava ouvindo o cliente deles no interrogatório e eles acompanharam apenas o final desse depoimento e mais. Mesmo acompanhando o final, eles assinaram o depoimento juntamente com o cliente e foi isso que aconteceu. Por que isso é grave? É grave porque nesse depoimento que eu tive que ler para prestar a devida consultoria, o cliente ele prestou informações, confessou o fato, entregou o suposto traficante de drogas, fez reconhecimento fotográfico, tudo isso. E o erro mais grave, ao meu ver, é que quando a gente chega numa delegacia de polícia, a gente tem a obrigação de entrar em contato com o cliente, de pedir para falar com o cliente. Porque antes de qualquer tese, de qualquer definição estratégica, o mais importante é a integridade do cliente. Então, a obrigação desses dois advogados era pedir ao delegado para conversar com o cliente reservadamente, que inclusive é um direito do próprio cliente de ser orientado antes do seu interrogatório, antes de participar de um auto de prisão em flagrante. Né? Isso não é brincadeira.
Não é apenas chegar lá, falar rapidamente, não. Quando você vai ouvir a versão do cliente, existe um passo a passo a seguir. Existem alguns critérios legais que o advogado deve estar atento num auto de prisão em flagrante para evidenciar, de repente, uma invasão de domicílio, para evidenciar um relaxamento de prisão, até ausência de flagrância, né? Então, isso tudo é analisado. Não é simplesmente ir até a delegacia. Eles deveriam ter ouvido o cliente, deveriam ter tido essa capacidade, inclusive técnica, de orientar o cliente da forma correta. O cliente foi mal orientado, ele foi coagido, né? Ele foi coagido desde o momento em que invadiram o domicílio dele. E agora, como que a gente vai questionar a ilegalidade do APF se tem a assinatura de dois advogados que participaram em tese? Porque quem lê a peça pensa que esses advogados estavam clientes, que ele foi devidamente orientado. E isso foi tão grave, que contaminou todo o processo criminal. Depois, com o oferecimento da denúncia e com a instrução, o advogado que me procurou para a consultoria tem feito um trabalho excepcional. Mas é claro que está prejudicado todas as teses dele com base num ato impensado de dois advogados. Então, por favor, eu entendo que jovens advogados queiram procurar atuar em diferentes áreas. Eu entendo o quanto é difícil se especializar, apenas atender uma área específica. Mas, a partir do momento em que você se compromete a prestar serviços em áreas diferentes da advocacia, você também tem que ter essa responsabilidade de estar preparado para atuar nessas áreas, né? E não foi o caso. Eles deram menor importância a essa presença na delegacia e contaminaram toda a defesa do cliente. E o advogado agora fica tentando corrigir essas falhas, mas vocês percebem o quanto isso foi prejudicial. E é muito provável, eu tenho quase certeza, não tenho bola de cristal, mas eu tenho uma experiência nas costas, uma bagagem de 20 anos, e eu tenho quase absoluta certeza de que ele vai ser condenado. Então, das próximas vezes, eu espero que esses advogados, primeiro, antes de assumirem uma responsabilidade dessa natureza, se preparem, tá? Façam isso, porque além do comprometimento do cliente, que é muito grave, é o próprio nome que está em jogo. E para ser até alvo de um processo de responsabilidade civil, né? Porque não houve assistência qualificada. E eu já vi advogados perdendo a reputação, e desculpe pela palavra, mas com acerto, porque um advogado que é a mesma coisa eu assumir uma causa, sei lá, de órfãos e sucessões sem nunca ter participado de um inventário na minha vida. Acho até que é melhor, porque no criminal eu estou lidando com a liberdade, né? Então fiquem atentos, tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima live. Vou retomando aqui aos poucos as atividades com vocês. E se vocês quiserem sugerir algum tema de vídeo, também coloca aqui para mim. Ó, beijo, muito foco, muito comprometimento, muita responsabilidade na advocacia. É que eu espero para vocês e que o cliente de vocês também espera. Um abraço, fica com Deus. Tchau.